Olá, tudo bem? Hoje eu estou mais uma vez aqui para falar sobre meus conteúdos para o meu canal de meio ambiente. E hoje eu gostaria de falar sobre os ciclones tropicais, né? A gente ouve muita bobagem por aí afora, né? Certo dia eu estava num culto protestante e vi lá o cidadão dizendo que aconteceu um ciclone em determinada cidade, que falha a minha memória, e dizia, tá na Bíblia, entendeu? E na verdade, todas essas condições, essas perturbações ambientais do nosso planeta, né? Eu vou colocar aí 70%, 80%, o responsável somos nós como ser humano, devido às nossas ações antrópicas, ok? Então hoje eu gostaria de falar justamente para tirar dúvida. Em poucas palavras, eu sei que o tema é gigantesco, não tem aqui o propósito de alongar muito o vídeo, mas só para tirar dúvida bem rápido, entendeu? Como esses fenômenos acontecem, e vocês vão perceber que tem ação humana, ok? Os ciclones estão mais frequentes, né? Por que eles estão mais frequentes? Devido ao aquecimento dos oceanos. Esse é o ponto fundamental, né? Por que os ciclones, as pessoas se perguntam, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo, né? Antes a gente não via isso, né? Então, depois da Revolução Industrial, os gases de efeito estufa, né? Passou a ser emitido com mais frequência, e de modo em que isso está trazendo dano para o nosso planeta, ok? Então, de modo que eu gostaria de falar sobre isso hoje, né? Sobre os ciclones tropicais, né? Para ser bem preciso, né? Em outras palavras, né? Quem criamos? Em outras palavras, nós criamos, sem querer, essas condições ideais para os furacões, ok? Nós criamos. Mais forte da história moderna, né? Você tem uma ideia que agora os cientistas, os furacões, eles tinham uma determinada intensidade, e agora eles estão classificando agora uma nova categoria, né? 6, né? Estão se estudando aí pesquisadores, né? Para que possa reconhecer essa categoria, porque esses furacões estão vindo com mais intensidade. Você tem um exemplo, como o Japão, as Filipinas, o Caribe, o Golfo do México. Esses países já sentem esse novo padrão, né, de furacões. Você vê o nível que chegou, ok? Então, de modo que nós precisamos ter esse cuidado. Então, vamos lá. Então, nós somos responsáveis, né? Toda essa situação relacionada a ciclone tropical, está relacionada à nossa ação humana, né? Através do que? Do aquecimento global, né? Para você ter um exemplo, o calor adicional no oceano vem da onde? Do acúmulo de gás do efeito estufa, né? O efeito estufa, né? Que retém a energia, ele retém aquela energia, né? O aquecimento das camadas superficiais profunda da água. Aí o que acontece? Você tem um exemplo, né? Esse calor armazenado é como se o oceano fosse uma bateria gigante, ok? E quando essas condições certas se alinham, ali libera na forma de tempestade cada vez mais violenta, ok?
Então, essas tempestades trazem chuvas torrenciais, destrutivas, econômicas, em larga escala, ok? Então, mesmo quando esse furacão perde força, ao tocar a terra, o volume de chuva, o aumento do nível do mar, pode causar danos catastróficos, ok? Então, a partir de hoje, você vai entender que o responsável pela perturbação ambientais, que o ser humano, ele é um dos maiores perturbadores, sabe, do meio ambiente. Nós temos que largar a mão, às vezes, de falar certas bobagens e responsabilizar Deus por aquilo que acontece no planeta, ok? Né? Como já falei, eu estava num culto protestante e vi o cidadão falar uma dessas besteiras, e na verdade não é, né? Porque às vezes esse mesmo cidadão, às vezes mora perto, mas vai o carro dele lá, né? É a mesma coisa, a gente vê certos atores que defendem o meio ambiente, né? Mas ele viaja de avião constantemente, para lá e para cá, tem jatinho, né? O jatinho dele não é sustentável, né? É movido a querosene, contamina lá, né, o nosso planeta, né? E dizem ser, na verdade, né, defensores de meio ambiente, e na verdade não são, né? E poderia falar mil e uma coisas, né? Mas somente com palestra que seria possível colocar esses dados, que aqui não é o intuito, não se tornar algo cansativo. Então, a partir de hoje, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos contribuir, né, para o nosso planeta, né? Se você pode andar de bicicleta, isso é bom. Não estou dizendo que você tem que ir daqui até a central de bicicleta, isso aí é inviável, né? Mas se a pessoa mora perto, eu mesmo trabalho perto, eu vou de bicicleta e volto, entendeu? Tem um carro ali na garagem, mas pouco uso, a minha parte eu faço, separo meus resíduos, sabe, educo o meu neto, né? De certa forma, pego no pé do pessoal, né, em termos da educação ambiental, para que nós possamos melhorar o nosso planeta. Então, nos segue aí, inscreva aí no canal, né? Se você gosta de cultura, inscreva no canal, ative o sininho, nos ajuda a divulgar as nossas ideias, e até lá.